muito o número de pessoas que não conseguem ter uma noite de sono com qualidade. Desde a pandemia, aumentou muito o número de pessoas. Dados mostram que em alguns países, essa dificuldade de dormir, de relaxamento, ela chega a ser 3 vezes maior do que antes da pandemia. É o nosso assunto a partir de agora com a médica neurologista, ela também é médica do sono, Fernanda Gabriele Almeida Castro. Bom dia, doutora Fernanda. Bom dia, Cíntia, bom dia a todos. Doutora. É um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto que, na verdade, tem crescido muito realmente, como você falou, as queixas nesse momento, esse período que nós estamos vivendo de pandemia. Quais são os fatores, doutora, que estão levando os brasileiros, e nós nos incluímos aqui no Piauí, a não conseguirem um sono de qualidade? Então, assim, acho que um dos principais fatores são as alterações emocionais realmente decorrentes da pandemia. Então, os conflitos financeiros, conflitos familiares, perdas de entes queridos, o medo, né, de pegar a doença, de adoecer. A doença, apesar de a gente já saber muitas coisas, ainda é muito incerta, a gente ainda não sabe como é o desfecho, não sabe bem em relação ao tratamento. Então, essas incertezas acabam levando com que as pessoas tenham aumentado a insônia. E não só isso, não só as questões emocionais, mas questões comportamentais também. Então, como muitas pessoas acabam ficando mais em casa, né, trabalhando em regime de home office, ou até mesmo perderam o emprego e estão passando maior tempo em casa, acabam desenvolvendo comportamentos que propiciam o desenvolvimento da insônia, como ficar muito tempo na cama, não se expor à luz solar, cochilar muito durante o dia, beber, a ingesta de bebida alcoólica também aumentou bastante, isso contribui para o desenvolvimento da insônia. Então, além desses comportamentos inadequados, as questões emocionais, a gente vê também o consumo de bebidas alcoólicas, de cafeína, de bebidas estimulantes também aumentando. E, claro, isso aí é a tal tempestade perfeita, né? Mesmo quem tinha o sono bom, quando se vê diante de tantos fatores adversos, né, você não tinha esse hábito. E me parece, eu queria até que você comentasse, que o sono, ele precisa que você se prepare, ele precisa que você se habitue, que você crie uma rotina de horário, não é isso? A gente, na verdade, a gente está vivendo, a gente começou vivendo, não, vai ser só um semestre. Aí a gente pode fazer tudo, né? Depois a gente volta a viver normalmente, a gente volta para a academia, faz tudo. Não, vai ser só mais uns 2 meses, quer dizer, nessa a gente já está com mais de um ano. Então, os hábitos foram, né? Os bons hábitos, eles foram atropelados, né? Isso influencia também, né? Exatamente. A gente vai ter que se habituar a essa nova realidade, né? Então, manter uma rotina, não só noturna, que eu vou já falar, mas a rotina diurna. Eu falo até direcionada às pessoas que estão trabalhando mais em home office nesse momento, ou que estão em casa, que não estão trabalhando. Então, tem uma rotina diurna, apesar de vocês não estarem sendo exigidos. Então, o horário certo de acordar, o horário certo das refeições. Então, chegou aquele horário do lanche, você para para fazer o lanche. Meio-dia, uma hora, no horário que você almoça, faça o almoço. Então, mantenha essa rotina. Tem um horário do trabalho, tem um horário para entretenimento, tem o horário para o convívio familiar dentro de casa. Então, é preciso, porque quando a gente fica muito tempo em casa, acaba que perde isso, né? Você acha que qualquer hora pode fazer qualquer coisa, tá aqui, vai ali, e na verdade é manter essa rotina, porque a gente não sabe quando isso vai acabar. E quando chegar à noite, é muito importante que a gente tenha um ritual para dormir, né? A gente precisa desacelerar para conseguir dormir. Então, não adianta a gente estar aqui a 1000 por hora e de repente deitar e achar que o sono vai vir assim. Então, a gente começa um ritual relaxante, começa reduzindo a intensidade das luzes da casa já um pouco antes, diminui a exposição à tela, porque celular, computador, estimula muito, sem contar a questão, né, das preocupações que traz esse excesso de informação negativa em relação à pandemia, e começar a fazer algo relaxante, como uma meditação, um treino respiratório, escutar uma música calma, ler um livro. Então é importante, gente, a gente ter uma rotina de sono, sim, um ritual antes de dormir, e que esse ritual seja consistente.
Não adianta você hoje escutar uma música calma e achar que, eu não consegui dormir, você disse para eu escutar uma música calminha. Não, é importante que isso seja repetido para se criar um condicionamento cerebral, o seu cérebro entender que aquele comportamento está sinalizando que você vai dormir. Hábito a gente adquire com a repetição. Então é preciso você ser persistente naquele ritual relaxante antes de dormir para você colher os frutos dele futuramente. Entendi. Hoje tem muitos aplicativos, por exemplo, propondo isso, né? Eu baixei essa semana um aplicativo que, aliás, eu estou gostando muito. Então, ele tem para o dia, para a noite, você ouve histórias. Isso vai, como você disse, criando um ritual, né? Criando esse ritual que não é da noite para o dia. E não é também, eu sei que muita gente acha que não está conseguindo dormir porque está preocupada, mas não é só por isso. A preocupação, ela, né? Eu queria que você explicasse isso. Ela, claro, é um fator, mas é tudo o que acontece junto com essa preocupação. É um conjunto de fatores. Essa questão dos aplicativos é interessante. Muitos aplicativos de meditação guiada, né? E se você não consegue, às vezes a pessoa fala, doutora, mas eu não consigo meditar assim, sozinha. Então, uma meditação guiada é interessante, porque você vai seguindo o passo a passo que aquele instrutor está te orientando. Às vezes ele está fazendo um treino respiratório, um treino de relaxamento muscular. Então, eu acho também muito interessante isso daí. Em relação às preocupações, o que a gente pode orientar para essas pessoas que levam muitas preocupações para a cama, porque às vezes o que acontece, tem gente que está numa correria muito grande no dia a dia, que parece que só na hora que deita que vai pensar na vida, né? Pensar no que está acontecendo, no que tem que fazer, nos problemas, existe muito isso. Então, uma orientação que a gente faz para essas pessoas é que tenham um caderno de anotações, ou até mesmo um bloco de nota ali do seu celular, para você listar o que você tem que fazer, suas preocupações, o que você tem que resolver antes de dormir, bem antes, no começo da noite ou de tarde, para que quando você for dormir, quando chega aquele momento, você deitou na cama, aí você vai pensar, eu já pensei nessas questões, eu já trabalhei, eu já me organizei para amanhã, para o restante da semana, então eu sei que essas coisas são importantes para mim, mas não é o momento agora é de dormir, eu já trabalhei, eu já elaborei esses assuntos. Então, quando a gente escreve num papel, lista, realmente, quando chega à noite, dá essa sensação de que você já abordou aqueles assuntos e que agora tá ok, eu posso dormir, porque naquela hora eu realmente não vou resolver mais nada no meu dia, né, na minha vida. Você não ter qualidade do sono pode te levar a ter doenças? Pode levar a doenças, sim. Várias doenças. Então, isso já tem muitos estudos mostrando, né, que a falta de sono, a privação de sono, ela leva a doenças cardiovasculares, então aumenta o risco de ter arritmias, infarto, insuficiência cardíaca, aumenta o risco de ter AVC, aumenta o risco de ter problemas cognitivos. Então, a pessoa que está dormindo mal, que está com insônia, muitas vezes vai se apresentar com lapsos de memória, com falta de concentração, problema de memória recente, e aí acha até que está acontecendo alguma coisa maior e não se dá conta de que está dormindo pouco. Então, problemas de memória são uma alteração muito frequente da decorrência da insônia, inclusive aumentando o risco de desenvolver demências de fato. Além de obesidade, diabetes mellitus também está associada. Então, é um conjunto muito grande de fatores. Fora que dormir pouco tem até o prejuízo no trabalho, não só porque a gente tem o desempenho no trabalho vai estar bem reduzido, e muitas vezes uma pessoa falta, ou se ela está presente no trabalho, ela está ali só de corpo presente, não está rendendo. Então, o prejuízo até para uma empresa, para alguma coisa, é muito grande de não dormir direito. Entendi. E também é importante a gente lembrar, sempre gosto de fazer isso quando eu entrevisto algum médico, doutora Fernanda, que tem aquele momento em que, assim, que aqui a gente está falando de um modo muito geral, mas se você que está nos acompanhando, a gente já recebeu vários relatos aqui, não está conseguindo dormir, está preocupado com tudo que está acontecendo, já tentou de várias formas, engordou durante a pandemia. Se você acha que realmente não vai conseguir sozinha retomar, é importante procurar um profissional, porque em algumas vezes é só uma questão de hábito, algumas outras vezes não, né, doutora? E só o profissional para fazer esse diagnóstico. Exatamente.
Às vezes, pode ser essa questão do hábito, que você vai tentar corrigir com a higienização do sono melhor, mas se essa insônia for uma manifestação já de um distúrbio psiquiátrico, como ansiedade, uma síndrome do pânico, uma depressão, é importante você procurar o médico para ele poder avaliar se vai ser necessário entrar com alguma medicação, orientar para um encaminhamento para um psicólogo do sono, que é um psicólogo especialista em sono, que vai trabalhar essas questões. A gente precisa também, gente, afastar outras causas de insônia, como, por exemplo, distúrbios metabólicos. Às vezes você pode estar com hipertireoidismo, alteração na tireoide, uma alteração nos gases sanguíneos, uma alteração de função renal, de função hepática. Então, é importante você ir para o médico para a gente fazer até alguns exames para investigar se existe uma causa metabólica, corrigir, ou psiquiátrica, que seja necessário a gente fazer essa correção. Então, realmente é importante. Tá, doutora, até já ia encerrar, mas como eu sei que tem muita gente dentro dessa situação, e chegou uma mensagem aqui, a perda, o luto, ela também pode provocar insônia, né? A dor intensa, essa dor emocional que se sente. Desculpa, eu não ouvi essa última pergunta. Se o luto, a perda, a dor intensa, se isso também pode afetar a qualidade do sono. Eu disse até que já ia encerrar a entrevista, mas acho que tem tanta gente vivenciando isso que é importante a gente também dar esse recado, né? Sim, é uma grande causa. Inclusive, uma das causas que tem aumentado a insônia é o luto nesse período de pandemia. E isso realmente, infelizmente, vai acontecer nas pessoas que estão sofrendo luto. Em grande parte, algumas pessoas reagem de uma maneira mais acentuada, outras de uma maneira menos acentuada, mas a insônia, as noites perdidas, o sofrimento da perda desse ente querido realmente pode acontecer e tirar a noite de sono. Se você vê que isso está se mantendo, está perpetuando, você não está conseguindo voltar a dormir, é importante procurar ajuda, porque às vezes, se essa pessoa estiver dormindo poucas horas durante o dia e estiver muito cansada, estiver muito prejudicado no dia seguinte, por um curto período de tempo, nós temos medicações que a gente pode utilizar para ajudar essa pessoa a dormir naquele período e depois suspender, depois que as coisas já estiverem um pouco mais elaboradas, a pessoa já estiver numa fase de aceitação maior. Tá certo. O importante é que cada caso é um caso, cada forma de sentir é diferente, né? E não dá, porque a gente está tendo tantas mortes, para vulgarizar isso. Não dá para achar que fulano conseguiu reagir bem. Cada pessoa reage de uma forma diferente, né? Então, importante levar isso em conta. Tá bom, doutora, muito obrigada. A gente conversou aqui com a doutora Fernanda Gabriele Almeida Castro, que é neurologista e médica do sono. Obrigada pelas informações. Obrigada também, agradeço a você e a todos. Bom dia, doutora. Tchau. Bom dia.